Olá, estamos começando mais um Ponto de Vista, sempre ao vivo, aqui pela Santa Cecília TV, nesse horário da 1h30 da tarde, horário tradicional do debate político, da discussão dos assuntos que fazem a pauta aqui, né, do dia a dia da cidade, da região metropolitana, educação, meio ambiente, saúde, o transporte, a segurança pública, os temas do momento, né? E, claro, o debate aprofundado também sobre os assuntos de interesse nacional, que são muitos, vão se repetindo, né? Uma repercussão não das melhores, né, da fala do presidente da República ontem na Organização das Nações Unidas, Assembleia Geral da ONU, onde ele tinha 20 minutos, né, para expor as suas ideias, para falar sobre o Brasil, enfim, e acabou usando 31, né? 31 minutos. Compensou o que não fez lá em Davos, né? Que ele tinha meia hora para expor, ou 40 minutos, uma coisa assim, falou em 6 minutos, né? Rapidamente, quase que deu boa noite e até logo, né? Foi praticamente isso, né? Mas foi uma fala realmente forte, contundente, agressiva, enfim, postulando o Brasil, ou colocando o Brasil entre os países agora da extrema-direita, né, do mundo, que não é a característica nossa, né, nunca foi a extrema-direita, mas ao centro, centro para a direita, centro à esquerda, enfim, né, sempre foi o nosso posicionamento. O curioso é que o Bolsonaro os colocou como cabo eleitoral do Benjamin Netanyahu em Israel. E o Netanyahu está prestes a perder o poder, né? Há uma possibilidade enorme de que haja aí uma conjunção, uma união, né, de forças em torno do seu adversário, e ele pode não mais ser o primeiro-ministro, o premier, enfim, né? O Donald Trump agora vai enfrentar um processo de impeachment. Pode ser que não dê em nada, não dê sequência, mas os democratas, se souberem aproveitar, né, e desgastar a imagem do presidente da República como antipatriota, como traidor do juramento que fez, enfim, podem também causar um estrago danado na candidatura do Trump e, de repente, pode ser derrotado na eleição do ano que vem. Ou seja, os dois amigos ímpares, né, amigos próximos que o Bolsonaro fez, a partir do ano que vem, podem não estar mais no comando dos países, especialmente os Estados Unidos da América do Norte. Vamos aguardar, né? Lembrando sempre que nós temos uma reprise diariamente aqui no Ponto de Vista, sempre a partir das 8 da noite, para você acompanhar também. O Augusto Capô de Casa participa com a gente mais esta edição, aqui ao lado esquerdo, o diretor da Santa Casa vai estar com a gente nessa edição do Ponto de Vista. Prazer recebê-lo, Augusto, tudo bem? Boturão, obrigado pelo convite aos integrantes da mesa e dizer para você que a oportunidade que o presidente Bolsonaro teve, né, de apaziguar os ânimos, de levar uma mensagem de serenidade, de congraçamento, né, um evento tão importante. Não podemos esquecer que o Brasil abre a Assembleia historicamente desde os anos 40, não é um simples discurso, não é? É o início de toda uma discussão dos assuntos mundiais. E lavar roupa suja da maneira como o Bolsonaro faz, eu não sei se é adequado. Não para um presidente de um país importante que está tentando reconstruir as suas instituições. A todo momento ele reforçando a ideia de corrupção, a todo momento ele reforçando outras ideias de combate ao socialismo, o que não é adequado, porque você tem países que adotaram o socialismo, devem estar felizes ou não, enfim, não cabe a nós avaliar. Então, no momento de mais serenidade, nós tivemos o famoso elefante numa loja de cristais, não é verdade? É o perfil dele. É o perfil dele. Rafael Vitor, advogado, especialista na área de redes sociais e internet, está com a gente também em mais essa edição, participa, colabora conosco aqui no Ponto de Vista. Tudo bem, Vitor? Tudo bem, Boturão? Boa tarde aos telespectadores da Santa Cecília TV. Uma honra estar aqui dividindo a mesa com você, Boturão, com meu amigo Augusto Capô de Casa, o Marcão aqui à minha direita. Nós estávamos dizendo aqui antes do início do programa, Boturão, que às vezes tem ficado cada vez mais difícil de nós expressarmos a nossa opinião, porque quando você concorda com algo que o presidente fez, você automaticamente é taxado de bolsominion. E ao mesmo tempo que, se você discordar, você é taxado de petista, esquerdista, comunista, enfim.
Então, Os loucos de plantão. Exatamente. Eu acho que o bolsomínio é exatamente um espelho daquele extremista que grita Lula livre. Enfim, eles têm exatamente as mesmas características. Eu concordo com o que o Augusto disse quando a importância do momento impunha uma diplomacia mais contundente do nosso presidente. O Brasil ele tem essa tradição de abrir as assembleias da ONU justamente pela sua característica que sempre existiu de ser um país apaziguador, um país que mantém a diplomacia sempre em harmonia. Mas eu quero só ressaltar eu gostei de apenas um trecho da fala do presidente Bolsonaro, justamente quando ele defendeu o Brasil em relação aos ataques que o Brasil sofreu sobre as queimadas da Amazônia. Tá? Eu acho que naquele momento, eu já tive a oportunidade de dizer isso aqui, Edgar, eu acho que naquele momento o Brasil sofreu um ataque quase que de soberania de outros países, né? Ainda que eu não quero discutir o mérito do que estava acontecendo. Então, quando ele fala e quando ele defendeu o Brasil desses ataques, eu acho que ele acertou. No mais, concordo com aquilo que o Augusto falou. Muito bem. Marcos Santana lá na ponta, acompanhando as redes sociais, as transmissões que fazemos aqui do Ponto de Vista e a sua participação, que é bastante importante aqui com a gente. Tudo bem aí, Santana? Tudo bem, boa tarde a todos. Edgar Botrão, você citou Benjamin Netanyahu, citou Donald Trump. Eu acrescentaria nessa conta aí também o apoio do Jair Bolsonaro ao Maurício Macri. Isso aí acho que já foi para o espaço mesmo. Né? E aí está muito mal avaliado, então, né? E acaba confirmando que o Bolsonaro, a nível eleitoral internacional, ele acaba sendo um verdadeiro Mick Jagger da política internacional eleitoral. É o grande pé frio aí, onde ele apoia o candidato fica em dificuldades. Eu quero cumprimentar você que nos acompanha ao vivo, em especial o Luca, morador aqui do bairro do Boqueirão, que acompanha a gente aqui. Um grande abraço, Luca. Convido vocês a participar do programa também, mandando sua pergunta, crítica, sugestão pelo Facebook. Ponto de Vista com Edgar Botrão ou então por e-mail. contato@pontodevista.tv.br. O programa também pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que acompanha a reprise às 20 horas, uma boa noite. Um abraço para o Luca também, obrigado pela audiência, como a todos todos e todas que nos acompanham diariamente aqui pela Santa Cecília TV. E lembrando que a reprise é às 8 da noite, até acontecer a reprise, e a gente encerra aqui, claro, ao vivo às 2h30 da tarde, a reprise é só às 8. Sabe lá, Jesus Cristo, né? Talvez possa imaginar o que pode acontecer. Outro discurso do Bolsonaro. Ele deu uma entrevista exclusiva ao SBT, né? Sim. A repórter do SBT, dizendo que não foi agressivo na fala dele, foi apenas verdadeiro e contundente. Enfim, isso realmente eu acho que ele foi. Uma coisa a gente tem que... Bolsonaro foi Bolsonaro. É isso aí, é o que eu costumo dizer. Veja, as pessoas têm que se acostumar que ele é assim. Nós elegemos ele e ele é assim. Você me desculpa, eu não concordo. Não, eu não Augusto, concordo. O que eu quero dizer... Veja só, nós não estamos falando do síndico do prédio, né? Ele tinha que se acostumar que ele Mas ele foi eleito. Quem tem que se acostumar... Ele tinha que se acostumar que acabou a eleição, primeiro. Que até agora ele não desceu do palanque, esqueceram de avisar ele. Ele tinha que acostumar, segundo, se ele for administrar um país com diferenças e ele fomentando as diferenças, não vai dar em lugar nenhum. O papel do presidente é de um estadista. Chegou um momento de dizer, agora eu tenho que governar para todo mundo. Ele concordando ou não, agora, ele não pode ser ele é o fósforo. Ele acende, ele já joga e incendeia tudo, desnecessariamente. Eu concordo com você, Rafael, quando ele se colocou para discutir a soberania. Mas ele não precisa atacar ninguém. Não é o momento de se atacar. Eu concordo. Você sabe que enquanto ele estava atacando o presidente da França estava se encontrando com o governador do Amapá, e o governador do Amapá estava tentando reconstruir os investimentos que a França encaminha, né? que os investimentos que foram perdidos de combate aos problemas que nós temos na Amazônia. Ele dizer que a Amazônia está intocável,
Não, por favor, né? Ou intocada, como ele utilizou. Augusto, exagero, essa verborragia do Jair Bolsonaro começa a ter repercussões práticas. Não é só gostar ou não do discurso dele, do estilo dele falar. Um exemplo muito claro disso foi os produtores de salmão na Noruega já anunciaram que vão cancelar a compra de grãos de soja, que servia de ração para a produção deles, do Brasil. Agora, imagine então um produtor de soja brasileiro que costumava vender a sua produção para a Noruega, para outros países, se vai começar a ter prejuízo, e isso aí acaba tendo uma escala geométrica. Você estava no programa, creio eu, salvo engano, quando o Fabrício Perdomênico esteve aqui. Sim. E disse que ele disse, nós estávamos falando do couro, me parece, citamos alguma dessas, ele diz, isso é a ponta do iceberg. Exatamente. A gente vai perceber nos próximos anos, então assim, meses, né, essa postura de dizer nós somos independentes, e nós somos um país independente. Eu só acho que a ONU é um momento de congraçamento, né? Então, só essa discordância que eu faço do Rafael, de que eu acho que ele não precisava se posicionar atacar os povos indígenas. Para quê? Qual a finalidade? Fez o comentário no Raoni. Com que intenção? Ele acabou com o Raoni, né? Dizendo que o Raoni não representa absolutamente nada. Acabou a era Raoni. Acabou a era Raoni. Tem necessidade isso? Eu acho que não tem necessidade alguma. Né? Até entendo, concordo com algumas coisas que o Bolsonaro fala em relação a essa política indianista, né? Até acho que duvido que os índios queiram continuar vivendo ali, os poucos, né, que sobraram aí pelas florestas brasileiras, vivendo da maneira que vivem, né? Todo mundo quer ter celular, todo mundo quer ter TV a cabo, todo mundo quer ter acesso às comodidades, do dia a dia, né, que a tecnologia proporciona, enfim. Vitor, pode completar isso? Não, na verdade... Rafael foi massacrado agora. Não, na verdade, pelo contrário. O que eu quero dizer não é que a gente não possa discordar, né? Não foi nesse sentido que eu falei. Eu acho que a gente pode discordar. Eu particularmente, passei longos anos de um segundo governo do Lula e da Dilma também não acreditando em muitas coisas que eram feitas. E nem por isso eu deixava de entender que aquelas pessoas eram eleitas democraticamente pela maioria e, enfim, e que nós haveríamos de respeitar o mínimo daquela política. Eu não concordava com a política que era adotada muitas vezes por esses governos e ainda assim era, ainda que obrigado a aceitá-las. A minha fala é mais nesse sentido. Eu acho que ele foi eleito e, veja, e ninguém aqui tem dúvidas de que ele faria o que ele está fazendo. Então, nós não temos, nós podemos discordar, como eu de fato discordo. Acho que a maior parte das pessoas que votaram nele, que foi decisivo na eleição, que ele segue até hoje. Né? Não achavam que ia chegar tanto, assim, achavam que era eu acho que essas pessoas votaram nele sem conhecê-lo, Marcos. Sim, a maioria. Exatamente, porque quem conhecia o Bolsonaro sabia que ele ia fazer isso. A maioria votou sem saber em quem estava votando. Votou por ódio ao Partido dos Trabalhadores, né? Por ódio aos escândalos que, lamentavelmente, atingiram o PSDB, onde estava o melhor candidato. Né? Vou repetir isso aqui quantas vezes for necessário. O candidato mais preparado para enfrentar essa crise, esse momento terrível, essa dificuldade enorme que o Brasil tinha, estava no PSDB. Sim, era o Geraldo Alckmin, o governador do estado. Você acha que mais que o Álvaro Dias? Muito mais, muito mais. O homem é acostumado a crises, enfrentou uma crise monumental no governo do Estado, sem criar um imposto junto com o Mário Covas, né? Quando assumiram o Estado, não tinha 2, 3 folhas de pagamento atrasadas, não tinha 13º pago. Eu concordo. Tinha um absurdo de conta para pagar de fornecedores, um monte de obras paralisadas e um monte de obras iniciadas, que era um completo absurdo. Onde o Covas parou tudo, né? E foi o Mário Covas que criou essa coisa de você terceirizar as rodas. O que é importante aqui para nós? Temos que fazer saúde, educação e segurança pública, é o que nos cabe, né? Nós estamos perdidos aqui no meio de tanta conta, o Estado está afundado, então vamos começar a abrir e terceirizar. É só verificar que nessa crise toda, São Paulo passou incólume, né? O Rio quebrou, o Rio Grande do Sul quebrou, a Bahia quebrou e São Paulo, com todas as dificuldades, passou incólume. Não paga os salários. Eu concordo. O governo do Estado não paga os salários que eu acho que seriam merecedores dos servidores, dos seus funcionários, lamentavelmente, mas é o que eu sempre disse aqui. Mas paga. Nas mãos do Alckmin, o pessoal recebe
de um dia correto, o Rio Grande do Sul cai na conta. O Rio Grande do Sul vive uma crise... Rio, Bahia... Infelizmente o Alckmin foi afetado pelos escândalos do Oeste. Rio Grande do Sul, Rio, Bahia, exatamente. Minas. Quebradeira geral. É verdade. Quebradeira geral e São Paulo continua. Mas é o Estado que mais arrecada, que não sei o quê. Mas é o que mais gasta. 46 milhões. 46 milhões de brasileiros moram, vivem, trabalham, consomem, né, e procuram emprego no estado de São Paulo. Bom, nós tivemos hoje aí pela manhã, né, mais um problema envolvendo aí a rodovia Cônego Domênico Rangoni, por conta de uma movimentação de pessoas, de moradores ali de Cubatão, né, contra uma desapropriação de uma área ali próxima à rodovia. Então, pneus pegando fogo, incendiados, enfim, o trânsito ficou muito complicado mais uma vez, enfim, e outra vez vem na cabeça da gente a questão da ponte, do túnel, enfim, né? Segunda-feira, última, né, anteontem, tivemos uma nova reunião, um novo evento, né, promovido pela Associação Comercial de Santos, foi na Associação Comercial, e lá estavam várias lideranças aqui da cidade, estava lá o presidente da CODESP, vieram os representantes do governo do Estado, o secretário de Estado, né? E estavam lá... O governador veio? O governador não, ele não veio na Baixada. Ele não veio na Baixada, Santinho, não pisa aqui. Bom, e dando sequência, né, o Isidoro apoia, né? Apoia. Estava lá o prefeito de Santos, o prefeito de Guarujá, enfim, né, discussões continuaram. E tem então, só para ilustrar, a gente tem duas fotos aí, né? Uma é do projeto que a Ecovias apresentou, e outra de um projeto novo, que parece que é uma ponte mais em curva, né? Um pouquinho diferente do que a gente está habituado. Se der para colocar aí, a gente, só para ilustrar a nossa conversa, né? Enfim, com relação ao presidente da CODESP, ele teve uma postura já mais amena, né, mais retraída um pouco do que teve no evento promovido aqui pela TV Santa Cecília, pela Santa Cecília FM, né? Tá aí, esse é o projeto, né, que a gente se acostumou a ver, foi esse, né, o Santana? O projeto que foi apresentado Esse é o projeto original? Original, né? Primeiro, e depois a Ecovias fez adequações e tem um novo projeto aí. Tem um novo projeto, pode soltar aí também, né? O segundo que projeto, a altura da ponte, esse aí. Esse aí é o projeto que é o novo projeto apresentado na segunda-feira, para né? permitir o tráfego de navios entre as pilastras, né? 85 metros. 85 metros é o vão, né? Da passagem do navio até a altura da ponte. Pode tirar e voltar aqui para a gente? Deu só para a gente ter uma ideia, uma ilustração aí da proposta. Aqui ninguém defende projeto nenhum, aqui a gente defende o crescimento, o desenvolvimento econômico da cidade, da região metropolitana, enfim, e o fim, né, dessa necessidade das pessoas saírem de Guarujá e virem a Santos através da balsa. Saírem de Santos e virem a Guarujá através da balsa, que é um meio de transporte totalmente ultrapassado, totalmente sucateado. Imagina uma pessoa que tem que ser transportada, vamos dizer assim, um exemplo aqui, já que o Augusto está aqui, o Rafael também atua em prol da Santa Casa da Misericórdia de Santos, você precisa ser transportado de um hospital em Guarujá, o Santo Amaro, para a Santa Casa. Quer dizer, você tem uma ponte, né? Você já dá o aviso, né, ao pedágio, já dá o aviso a quem quer que seja, responsabilidade, abre aquele negócio, o cara pode tocar na velocidade que ele achar razoável, a Santa Casa já está esperando aqui, enfim, a coisa flui normalmente. Como é feito na ponte Rio-Niterói. Como é que você faz, numa situação dessas, né, para tirar o sujeito lá do Hospital Santo Amaro e trazer aqui para a Santa Casa, com um batalhão de carros, de veículos e tal, de vans, enfim, à frente na fila para transportar. Um dia com neblina. Um dia com neblina, que esteja um problema, entende? Vamos fazer um break, né? E a gente fala um pouco mais a respeito desse tema, porque, mas pô, isso não vai acontecer nunca, uma novela interminável. Realmente, é uma novela interminável que dura 70, 80 anos, a gente sabe disso. Mas os debates têm que ser feitos e a gente tem que acreditar que um dia isso vai sair. Voltamos já. Muito bem, estamos de volta aqui a sequência do Ponto de Vista. O Augusto está conosco aqui, Augusto Capodicasa, diretor da Santa Casa, o Rafael Vita, que é advogado, especialista em redes sociais, mas atua também para a Santa Casa da Misericórdia. E o Marco Santana tem um comentário ainda a respeito do tema anterior, né, que a gente falou sobre o discurso do Bolsonaro, os amigos dele que podem
está indo para o espaço aí nas próximas eleições? João Paulo Domingos, ele disse que o Trump nunca vai sofrer impeachment porque ele seria necessário 30 senadores republicanos para votar contra ele. Aquilo que eu disse aqui, né? No Senado, o impeachment não vai passar, até porque os republicanos não têm um outro candidato que possa ser viável na eleição. Essa é uma questão, né? Não ter um candidato, mas nós não podemos esquecer que o Trump não é uma unanimidade dentro do... Aliás, ele criticou e atacou demais o próprio partido. Então, mas não creio que o partido vá perder essa oportunidade, né? Eu acho que não. Mas tem aquela coisa, né? Até que ponto isso pode desgastar a imagem do Trump entre os seus eleitores, né? E possa prejudicar a sua eleição em novembro do ano que vem. Bom, dando sequência aqui, então nós tivemos esse evento, né? E falei da questão da ponte, da necessidade extrema de se ter uma ligação seca entre Santos e Guarujá. Um exemplo só, essa coisa da área de saúde, né, Augusto? O cara tem que sair do Santa Maria para Santa Casa, vai enfrentar um trânsito terrível na balsa, passa navio, a balsa não pode andar, está um tempo nublado, tem muita chuva, enfim, não acontece nada. Você tem uma ponte, a coisa imediata. A ligação, uma ligação, primeiro que apenas uma ligação é sempre, apesar de nós termos a rodovia, né, você tem um tempo maior, uma demanda de tempo maior, e aí a gente entra no conflito ali dos congestionamentos do entroncamento do final da rodovia com Cubatão, Santos. Na verdade, acho que a Baixada Santista, não é Santos ou Guarujá, a Baixada Santista já merecia há muitos anos um investimento desse porte, seja do governo federal, seja do governo estadual, seja da iniciativa privada, com aval dessas instituições. Creio eu, escreve o que eu vou falar aí, Boturão, porque se você pegar o histórico dos últimos 70 anos, como você disse aí, nos últimos 70 anos, esse idioma que a Codesp fala, o idioma que a Marinha fala, o idioma que o governo federal fala, o idioma que o governo estadual fala, o idioma que o governo municipal... Cada um fala um dialeto e ninguém se entende. Então, eu não sei se eles vão conseguir, quanto tempo vai levar para poder alinhar esses itens todos. E eu tenho uma preocupação com a Marinha, porque a Marinha deveria ser, creio eu, que a instituição a ser ouvida primeiro. Me parece que agora é que estão sendo inseridos nesse processo. Também esteve lá nesse evento o capitão dos portos, Daniel Américo Rosa Menezes, e ele disse que ainda faltam estudos, faltam mais informações, mais dados, não é? Para que a Marinha possa emitir um parecer. E ele disse claramente o seguinte: a Marinha cabe única e exclusivamente emitir esse parecer. Ora, é viável, a Marinha concorda, não há problema nenhum. É inviável, né, se for feito dessa forma, ou a Marinha acha que deve ser feito de uma outra forma, precisamos de um outro projeto, enfim. Né? Então, resumindo, são eles que vão decidir, né? Exatamente, né? E aí, Rafael Vitor, eu tenho a impressão, não estou não, Edgar. Eu não estou, e não é porque eu seja, não tenha esperanças ou não, é só porque todo esse tempo e tudo que já aconteceu até agora me faz crer que isso seja mais uma vez uma cortina de fumaça aí, sabe-se lá, reavendo interesses de quem quer que seja. A gente fica discutindo isso aqui há tanto tempo, e a discussão, porque parece que a gente vai construir uma cidade como fez Dubai, por exemplo, né? E, na verdade, é só uma ponte. A ponte está inserida na engenharia, creio eu, que desde 1200 e alguma coisa, não sou engenheiro, mas anda pela veja, Europa, você vê pontes as pontes já são obras de engenharia que, sei lá, é impossível que nós não consigamos fazer uma ponte ligando um extremo ao outro e de um espaço tão pequeno, né? Então, veja, a gente fala há tanto tempo em metropolização e a gente não consegue fazer uma ponte. É uma ponte, não é criar uma cidade no deserto como foi feito nos Emirados Árabes. É só uma ponte. É verdade. E outra coisa, são 7 quilômetros, né? Sabe o que são 7 quilômetros? 7 quilômetros você pega a divisa de Santos, né, e vai até o ferryboat, né?
São 7 quilômetros. É mais ou menos o que dá. É isso. A ponte é isso. Né? É a extensão da nossa, vamos chamar de Avenida da Praia. São várias avenidas, uma colada na outra, mas vai. A Avenida da Praia de Santos. São 7 quilômetros que essa ponte terá, ou teria, né? Terá. Diga, Santana. O Marcos César Brito acompanha a gente aqui, ele faz o seguinte comentário. Se depender do presidente da Codesp, não sai nem ponte nem túnel. Ele só veio para privatizar tudo. Sem dúvida. Eu acho que ele veio para privatizar tudo mesmo, né? É um processo aí que me parece sem volta, né, Augusto? Você ainda é sonista, não? Sou. É sonista. Processo, eu acho que sem volta mesmo, né? Você desburocratizar, enfim, né? Na verdade, falta o quê? Falta a Codesp, a própria companhia, ser privatizada, né? Porque os terminais todos são privatizados praticamente, né? Sim, quase que 100%. E as operações que a Codesp... Na verdade, a Codesp arrecada as taxas portuárias, né? Claro. Tem a responsabilidade da dragagem. Se você for analisar, até outro dia, a atracação, que é um trabalho bastante simples, nada fora da realidade, né? Eu fico muito decepcionado com isso. Eu não sou um defensor de uma estrutura estadista, mas eu tenho a impressão de que o porto tem que ser público. Você pode ter operações privatizadas, mas o porto em si deveria ser público. E aí sim a Codesp teria um papel importante. Atualmente, fico muito triste em ver a maneira como a companhia vem sendo tratada, porque deixou de ser autoridade portuária, a Dilma tirou essa característica e deixou de ser a planejadora do que nós queremos para um porto rentável, agressivo. Então, fico muito triste em ver essa derrubada que estão... faço a comparação, né? A Codesp é uma grande floresta amazônica com todos os seus problemas e tal, e chega o homem branco devastando e derrubando tudo. Diz aqui o presidente da Ecovias, nesse evento da segunda-feira lá na Associação Comercial, Rui Klein, né? Não tive o prazer de conhecê-lo ainda, mas ele disse que 50% do movimento que a gente tem nas travessias, Santos-Guarujá, automaticamente seria transferido para a ponte. Eu não sei onde foi que ele tirou aí essa avaliação, esse percentual, enfim. É possível que ele realmente tenha razão, né? Até porque, no final das contas, o pessoal vai achar que é muito mais rápido, é melhor ir lá para cima, né? Ir lá para a entrada da cidade, do que ficar esperando 2 horas na volta para a Ecovias ela vai arrecadar de qualquer jeito, né? Claro. Seja pela ponte, seja pela Cônigo Domênico Rangoni, ela que administra os 2 pedágios, então para ela não importa por onde esse veículo fosse passar, que ela estaria arrecadando de qualquer jeito. Mas eu vou concordar mais uma vez com o Augusto, dessa vez ele não vai brigar comigo. Daqui a pouco eu vou falar para ele torcer para o Corinthians. Exato, não, isso aí eu jamais farei. Nunca. Mas o que eu concordo com ele quando ele diz o seguinte: hoje, o modelo que existia até a Dilma realmente retirar da Codesp a atribuição de autoridade portuária, me parece que o que mais se assemelha ao que é praticado no mundo. Então, como que é praticado no mundo? Você tem uma autoridade portuária, que é um órgão governamental, que faz todo esse estudo macro e é responsável pela logística, então, pelos investimentos nos berços de atracação, das rodovias de entrada e saída do porto, e faz a questão de segurança, enfim. E você privatiza as operações como já acontece. Então, hoje, eu acho que, salvo engano, Augusto, terminal público nós não temos mais. Nós temos hoje berços de atracação públicos, sim, seus berços, mas terminais não é um terminal, né? Mas deveria ser a oportunidade de você ter um berço público é importante para que você possa ter a movimentação de pequenos operadores. Exatamente. Hoje, os berços que estão disponíveis são muito frágeis, não tem estrutura, não tem calado. Hoje nós não temos berços de atracação público, Augusto, viáveis, nem para pequenas embarcações, como poderia acontecer, por exemplo, na Ponta da Praia. Quando a gente vai a outros locais que têm atividade marítima, a gente vê diversos berços públicos de atracação, e aqui em Santos, se eu não me engano, só tem um
que é ali naquela ponte Edgar Perdigão, não é Edgar Boturão, é Edgar Perdigão. De vez em quando fazem essa confusão. Isso, e aí, mas enfim, eu acho que o modelo é esse. Agora, o que também tem se demonstrado, principalmente aqui no Brasil, porque aqui no Brasil as coisas sempre são mais difíceis, né? É que essa arrecadação que é feita pela autoridade portuária, como bem disse o Augusto, não tem nem mais esse status, a gente não sabe o que é feito com o dinheiro. Tem muito dinheiro arrecadado, mas pouco investimento, né? O que acontece hoje no Porto de Santos é aquela máxima antiga de que eu ouvia o meu pai dizer que vergonha é roubar e não conseguir carregar. Então, hoje o que a gente tem no Brasil é a vergonha de nós produzirmos e não conseguirmos escoar, porque nós temos um porto que sequer tem condições de receber a entrada e saída de veículos para escoar a nossa safra. Então, quer dizer, o modelo que tem que ser esse, eu concordo que tem que ser esse, mas alguma coisa tem que ser mudada porque esse não está dando certo. Aqui no Brasil, pelo menos, não. Olha, você falou na questão do pedágio, né? E o presidente da Ecovia explicou lá no evento da Associação Comercial que o pedágio será nos mesmos moldes que nós temos hoje, né, na travessia de Balsas ou para quem sai de Guarujá e se dirige a Dom Domênico Rangoni, né? Não sei se o preço seria o mesmo praticado, não vi ele falar sobre esse tema, mas o pedágio será nesse mesmo molde de Guarujá em direção a Santos, né? E é aquilo que falamos há pouco, pelo desenho, a ponte teria 85 metros, né? O que possibilitaria, segundo a Ecovias, uma tranquilidade para a navegação, movimentação, enfim, dos navios ali naquela área portuária. Bom, 85 metros de altura, meu amigo, é metro pra caramba, hein? Será possível eu só queria fazer aqui atrapalhar a navegação? Não, eu queria fazer aqui uma observação que é quando a gente fala de planejamento, né? Nós temos um canal que tem lá já uma estrutura montada ao seu redor, né? Que precisa de uma dragagem frequente, até em razão do deslocamento de resíduos que se proporciona nesse espaço. Isso não quer dizer que a gente tenha que ter um porto apenas nesse canal. Hoje, os principais, você vai na China, você vai no Oriente Médio, os portos estão em alto mar. Então, são feitos algo acessos, parecido com o que tem em São Sebastião. Parecido com o que tem em São Sebastião. Não é a mesma coisa, até porque o de São Sebastião ainda está um pouco próximo. Mas você tem 10, 15 quilômetros dentro da área marítima. Os portos estão ali. Na China, os principais portos estão ali. O cara pega... Em alguns casos, tem um deles que me parece, salvo engano, posso estar falando uma bobagem, mas algo em torno de 30 quilômetros. Então, são pontes que entram e que o Eike Batista quis fazer em Peruíbe. Isso. Não é? Grande projeto e que foi... bem lembrado. Um porto... E que foi... deixado de lado em razão de uma aldeia indígena. Falando em índios, tinha uma... Né, não, mas o principal problema ali foi a aldeia indígena, porque o ponto de partida do projeto impactava numa aldeia indígena. Então, veja, nós podemos manter o porto até seria porque... desse porto hoje, hein? Mas se a gente acabaria. O Porto de Santos, para pensar, o Eike Batista ele é especialista em vender fumaça, em vender sonhos, né? Olha, eu posso dizer uma coisa para você. Se ele tinha dinheiro ou não para viabilizar uma coisa, a conta que nós temos que fazer, e eu não estou dizendo que o atual porto não é adequado, mas nós temos que ponderar. Pergunta: nós temos área de retroporto em Santos? Não temos. Como é que você pode ter um porto sem área de retroporto? Aliás, isso é um absurdo, porque em qualquer lugar do mundo, Augusto, também, eu já tive a oportunidade de conhecer alguns portos no Brasil e no mundo, toda a área portuária ela é completamente afastada da cidade e ela tem uma divisão mesmo. Olha, daqui para frente a área portuária é um lugar gigantesco que ocupa o porto, o retroporto e as áreas adjacentes. E o que a gente tem hoje no porto se residencializou o entorno do porto de forma absurda. Eu sou uma das pessoas se mudar o nome de Porto perto de Santos para Porto do Guarujá, ninguém pode reclamar. Exatamente. Porque a retaguarda, a retroportuária está no Guarujá, não está em Santos. Não é? Com exceção da Cosipa, com exceção da Uzi Minas, que ao final do canal
tem lá o seu berço, né? Tem a sua operação portuária. Então, o que nós podemos ver é o seguinte, talvez uma ponte de 85 metros e daqui a 30 anos você vai ter navios com... Mas o que impede do Porto de Santos, ou Porto da Baixada, ou o Porto, o nome que queira dar, o que impede de se desenvolver um projeto diferente do formato que nós temos aí? Até porque, você veja o Guarujá, a área do Guarujá, ela é toda invadida. Não é? Você tem toda aquela parte de palafita, você tem um... Nós não podemos esquecer que o trem que vem passa no meio das favelas ali, né, do Guarujá. É um aspecto até perigoso. Então, o que falta, viu, Boturão, é um estudo, é um aprofundamento, é um planejamento. Não é o que nós queremos para... Essa ponte, a hora que fizer, ela já vai estar ultrapassada. Se for feita... nós vamos construir a ponte nos próximos 5 anos, ótimo, já vai estar ultrapassada. Não tem dúvida. A ponte acho que não seria tão complexo, assim, tão duradouro assim. Você acha que 5 anos não? Eu acho que não chega a 5 anos, chegaria a uns 2 anos e meio, aí, talvez 3 anos no máximo. Para construir? Essa ponte, eu creio que sim. Hoje, com a tecnologia que a Ecovias tem com aí, as alterações, com toda... É só ver a entrada da cidade aí. A entrada da cidade em 6 meses ela está quase pronta. Você pega ali o ferry-boat, vai até a divisa de Santos São Bento. O trecho é esse. Não, mas você tem um entorno, lógico, né? Um entorno, tem que ser feito, lógico, toda uma tecnologia. Eu também não, mas eu creio que 2 anos, 2 anos e meio no máximo. 3 anos no máximo você faria essa obra importante, essa ponte aí, né? E o prefeito que defende a obra esteve aqui semana passada dizendo que é o caminho, inclusive para a questão retroportuária. Prefeito né? de Santos. Ele defende a obra e o governador Isso também. Isso é importante, né? E o governador também defendeu, ele ainda complementou aqui, não é, dizendo que o governador João Dória disse a ele, no único momento que ele esteve dentro da cidade de Santos como governador do estado, né, num outro evento portuário lá no Sheraton Hotel, eles se encontraram e ele perguntou ao prefeito o que o prefeito achava, o prefeito disse que a obra é importante, tem que ser feita, ele concordaria, e então o Dória disse, não, eu concordo também, acho que a obra deve ser feita, vou apoiar. Que bom. Enfim. E por outro aspecto, né, o presidente da CODESP, nós dissemos há pouco, né, nesse mesmo evento da Associação Comercial, já se colocou de uma maneira assim, mais, como direi, política, né? Não foi contundente. No evento promovido aqui pela TV Santa Cecília, lá no Teatro Coliseu, há um mês e pouco atrás, ele foi mais incisivo, né? Deixou muito clara a posição dele contrária à construção dessa ponte, que só o túnel seria viável aqui para o Porto de Santos, enfim, né? Ou de Guarujá, ou dos dois, Santos e Guarujá, né? E que a CODESP estaria aberta aí a discussões, a negociações, enfim, né? Já não foi assim tão radical, tão incisivo quanto ele se mostrou no evento anterior. Bom, a discussão tem que continuar, a pressão política tem que continuar e não é possível que a gente continue aí atravessando para Guarujá, né? Trabalhando, cursando universidades, necessitando de atendimento médico, de lá para cá e de cá para lá, né? De Santos para Guarujá, de Guarujá para Santos, com 2 horas de fila de espera por dia. Se chove muito, se venta muito, tem que dar uma parada. Se vem navio, tem que dar uma parada. Se está nublado, naquele nevoeiro aí dessa época do ano, tem que dar uma parada, né? Se quebra a balsa. Se quebra a balsa, fica 1 a menos, né? Aí demora mais. Se tem... se o clima não está adequado, se vem ondas enormes, aí também dá uma parada. Enfim, é uma situação inacreditável. Eu particularmente, não uso a balsa faz muito tempo. Eu, quando tenho que me deslocar pela estrada, porque você ficar parado naquela balsa parece que te dá uma angústia, dá vontade de você jogar o carro em cima das pessoas, né? Então, eu particularmente não uso mais. Enquanto tiver dessa forma, eu vou pela estrada, prefiro perder um pouquinho mais de tempo. Mas, no final das contas, você não perde tempo nenhum, porque às vezes você fica 1h30, é rápido a estrada, enfim. O intervalo mais, voltamos já na sequência do ponto de vista. Falar um pouquinho de saúde também, né? Em instantes. Muito bem, na sequência do ponto de vista, né? A gente aqui com o Augusto, que dirige a Santa Casa, diretor financeiro, na verdade, né? Financeiro e administrativo da Santa Casa. O Rafael Vita, que advoga para a Santa Casa também, né, Vita? Eu sou o procurador-geral da Santa Casa. Procurador-geral da Integro Santa a mesa Casa. administrativa lá, com muito prazer. Tá certo.
procurador da Santa Casa, né? E a gente sempre lembrando, né, a importância que tem a Santa Casa da Misericórdia, o maior hospital do litoral paulista, né? E a gente não tem só na Santa Casa, né, essa importância com relação aos seus doentes, aos seus clientes, as pessoas que são lá atendidas, né? Seja pessoas que ficam lá internadas por uma cirurgia, por algum tratamento mais complicado, mais longo, enfim, não é? E se serve de toda aquela estrutura que a gente acompanha, que a gente sabe que tem lá, né? Os clientes do plano de saúde também, né? O plano que teve aí um bom resultado, segundo os números da Agência Nacional de Saúde, recentemente. Mas tem um outro serviço, né, que a Santa Casa abre aqui à comunidade, à região metropolitana, né, que são os convênios com as universidades, né? Afinal de contas, o aluno tem a prática, né, no estudo da medicina, no estudo da odontologia, no estudo da nutrição, no estudo da fisioterapia, enfim, né? A própria psicologia, né? Enfermagem, curso de enfermagem, bem lembrado, enfim, né? E só dá uma prática, né? Alguns determinado momento. Acho que em toda atividade, né? Toda atividade, claro. Atividade. Né? Mas essas são mais específicas. Na verdade, né? Eu acho que o nome que se dá, né, é o chamado estágio. Todas as profissões têm o estágio, né? A Santa Casa de Santos, ela tem a possibilidade de ser um hospital-escola. Hospital-escola. Né? Qual é a vantagem que ela leva em ser um hospital-escola? Ela pode ter os residentes. O residente já é o médico formado que vai fazer a sua especialização. O residente já se formou, né? Ele já se formou, passou o sexto mas quando nós falamos de hospital-escola, é importante as pessoas saberem que o MEC e o Ministério da Saúde entendem hospital-escola aquela instituição que recebe o residente. Então, basicamente, ou melhor, exclusivamente, o MEC fiscaliza a residência médica, né? Nós lá na Santa Casa temos quase 120 residentes, são médicos formados que ainda já têm CRM, mas que estão no seu processo de especialização. Pediatria, oftalmo, cardiologia, todas as especialidades. Você tem 4 especialidades básicas, obrigatoriamente nós temos que ter residência nessas 4 especialidades e temos depois as outras. Quais são? São essas aí? Cardiologia deve ser, né? Oftalmo, cardio, clínica médica e pediatria. Clínica médica. Então, essas são as especialidades básicas. Aí nós temos lá cirurgia plástica, temos residência em cirurgia plástica, temos residência em otorrino. Então, outras especialidades, você apresenta uma documentação para o MEC e o MEC credencia 2, 3 vagas para determinada especialidade, uma vaga para outra. Há também a necessidade de interesse do aluno formado, né, ou do profissional formado. Então, um exemplo, nefrologia. A gente não tem interesse em residência em nefrologia. Esse ano nós não temos, salvo engano, nós não temos nenhum residente de nefrologia. É uma especialidade que aos poucos vai tendo dificuldade no mercado. Hospital-escola tem a ver com isso, nada mais. O que acontece com a nefrologia? Veja, nós temos alguns aspectos. Primeiro, até por uma questão financeira, o profissional médico acaba indo buscar especialidades que ou têm um movimento maior ou estão atreladas a determinados exames, né? Então, você pega o cardio ele vai fazer um teste ergométrico, vai fazer um ecocardiograma, tem uma série, é mais amplo. A nefrologia não tem essa amplitude. Questão renal, né? É a questão renal, que é basicamente consulta e a hemodiálise, né? Lógico, o paciente de diálise tem uma série de outros exames, mas que não estão afetos diretamente ao profissional médico. A parte de transplante não é o nefrologista que vai fazer. Então, você tem uma baixa procura, né? Da mesma forma como tempos atrás, nós tínhamos baixa procura na área de obstetra, porque o cara tem que estar 24 horas, tem todo um desgaste. Então, a Santa Casa, ela tem a chancela do MEC para ser hospital-escola em razão dessa retaguarda de residência médica.
O que a Santa Casa faz é convênios com outras universidades, aliás, com outras instituições, universidades ou não, para outros cursos. Então, nós temos convênio com escolas de enfermagem, no técnico de enfermagem, nós temos convênio com universidades para a própria enfermagem, nutrição, não. Psicologia, nutrição? Odontologia. Odontologia. Odontologia, nós, na área hospitalar, né, a odontologia ela é praticada basicamente em 2 grandes projetos. Um, que é a parte de UTI. Né? O paciente que está internado na UTI, existem toda a profilaxia que o profissional de odontologia deve fazer e, naturalmente, de intercorrências. E na parte oncológica, principalmente na laser terapia, tem se utilizado demais e o ideal é você ter um profissional odontológico. Você tem as cirurgias de bucomaxilo, que aí está dividido, parte odontologistas fazem, parte profissionais médicos fazem. No caso da Santa Casa, nós temos uma equipe ligada ao plano de saúde, que faz a parte de cirurgias de bucomaxilo. Então, veja... Mas essa coisa de esses convênios, como, por exemplo, uma faculdade de odontologia não tem convênio com a Santa Casa, então, para estágio? Ou tem? Temos. Não de residência, e sim do aluno que está... ainda em formação. E que não faz nenhum tipo de atendimento, ele só acompanha para entender, ele não põe a mão na massa efetivamente, não é? É diferente do residente. O residente ele pode prescrever, ele pode examinar, ele pode até acompanhar uma cirurgia. O estagiário não. Nós temos um convênio com a Unimes na área de medicina. Então, os alunos da Unimes, não são os residentes, os alunos de medicina, em várias especialidades, acompanham o seu preceptor, o seu staff, visitando pacientes, mas não podem, por exemplo, acompanhar uma cirurgia. Mas podem acompanhar o paciente e entender o dia a dia. Acho que a melhor forma de você poder ter contato com a profissão que você escolheu e você está estudando é essa oportunidade de ter o contato, seja com uma redação, seja o contato com um escritório de direito. E na saúde é a mesma coisa. Nós temos, por exemplo, na área de psicologia, nós temos lá estágio em psicologia, nós temos estágio em nutrição, de diversas universidades, várias universidades. Nós devemos ter hoje algo em torno de 5 universidades que têm convênio com a Santa Casa. E uma coisa importante também, o estágio nessa área da saúde, é o processo de humanização do atendimento, né? Porque muitas vezes o aluno fica só na teoria, ali naquela coisa muito ideal do que ele imagina que seja um atendimento na vida real. E a partir do momento que ele tem contato com casos reais, com dramas familiares, problemas muito sérios, problemas reais, eu acho que é um aprendizado muito grande, não só ele evoluir como profissional, mas também como ser humano. Então é muito importante que ter esse contato do profissional de saúde já logo no começo da sua carreira. E eu vou dizer uma coisa para você, mais do que isso, ele vai descobrir se é realmente aquela vocação. Porque quando você aprende, não é, anatomia, você vai aprendendo na sala de aula algo voltado à saúde, é uma coisa. Quando você passa a ter a relação interpessoal com o acompanhante, com o próprio paciente, vivenciando o cheiro do hospital, aí o cara vai dizer, não, ou o sangue, né? O sangue. Então, ele vai ter a real dimensão da atividade profissional. E é importante a gente colocar essa coisa, explicar isso direitinho, né, Vitor? Porque um hospital do porte, né, do tamanho da Santa Casa, eu repito, é o maior hospital do litoral paulista, o Guilherme Álvaro também tem um porte, um atendimento muito grande, enfim, mas aí já é um hospital público, um hospital que pertence ao governo do Estado e que oferece todas essas possibilidades, né, de maior capacitação para alunos, para os nossos universitários aqui da cidade, da região. É importante isso, né? Muito importante, Edgar. Na verdade, eu costumo dizer que a Santa Casa ela tem dimensões de uma cidade e, tal qual uma cidade, ela tem problemas, enfrenta problemas e também soluções do tamanho de uma cidade. E certamente um dos departamentos que mais enaltecem a Santa Casa e a região como um todo é justamente essa questão de ser uma base
para as instituições de ensino da Baixada. Então, como o Augusto falou, não só em relação à residência médica, mas também quanto aos estagiários. Então, hoje, a Santa Casa não só serve a Baixada como a entidade final de saúde, mas também contribui para que os próximos profissionais de saúde que irão atender a população da Baixada ali sejam formados, né, com toda a humanização e o profissionalismo que um hospital que tem mais de 400 anos pode oferecer para esses futuros profissionais ou para os já profissionais, como o caso dos residentes. E esses convênios, evidentemente, que se formam, né, se formatam com uma mão dupla, né, o Augusto? A Santa Casa oferece lá todo o seu espaço, né, e todos os serviços para que os professores possam adentrar, né, professores que são, evidentemente, médicos, né, dentistas, fisioterapeutas, enfermeiros, funcionários da área, evidentemente, e com uma contrapartida das instituições educacionais, né? Me parece que é assim, né? É verdade. Antes eu queria só fazer... Quantos anos você está aqui na Santa Cecília, Boturão? Faz tempo já, viu? Mas, não quer dizer... 6 anos? Teve umas idas e vindas. Ininterruptamente, uns 6 anos? Ininterruptamente, acho que de 11 para cá. São 8, né? 8 anos. Acho então, que sim. 8 anos. Então você ainda é um menino. Eu queria só deixar aqui um registro importante. Eu trabalhei nessa casa há 15 anos. Opa! Em 1997 até o dia 30 de dezembro de 2012. Né? Então, não foram 15 dias nem 15 meses. E acompanhei e posso dizer para você que ajudei a crescer a audiência dessa emissora, a qual eu tenho um carinho muito grande. Não só a emissora, a todos aqueles Todo que... Todo o complexo Santa Cecília? Sem dúvida, não só ela, mas ao saudoso Milton Teixeira, que em todas as oportunidades sempre fazia elogios ao nosso trabalho, ao Marcelo Teixeira, a qual eu tenho um contato maior, em razão de estar à frente da emissora, a professora Lúcia, Silvia, Cecília, enfim. E eu queria deixar aqui um registro, porque nesses 15 anos que eu estive aqui, nem do Corinthians, né? Todo mundo sabe que eu sou um corintiano fanático, nem no Corinthians eu fui proibido de falar. Deveria ter sido, mas não Deveria ter sido. Pois é. O Marcelo Teixeira perdeu uma oportunidade enorme. Deveria ser incentivado, né, Augusto? Lamentável isso. Então eu saí dessa casa com uma relação de confiança, de carinho, de reconhecimento muito grande. Hoje eu estou numa outra instituição, não é? No mesmo perfil da Unisanta, a Santa Casa, leva inclusive o nome Santa, então me parece até desígnios... Estou sempre com uma santa. Com uma santa ao seu lado. E o atual provedor, Ariovaldo Feliciano, é santista fanático, né? Então, graças a Deus. É uma perseguição. Eu queria deixar aqui um salve a todos aqueles que assistem a TV Santa Cecília, porque eu tenho um carinho muito grande pelos nossos telespectadores, falei isso durante 15 anos, então queria deixar aqui Que é metade da cidade, aproximadamente, viu? Metade da cidade assiste a Santa Cecília TV e metade da cidade está assistindo. Eu sempre defendi isso e tenho as minhas participações aqui no seu programa só provam o que a gente já sabia, que era a grande audiência da TV Santa Cecília. E quero dizer que todas as instituições que têm como objetivo a utilização do ambiente hospitalar, e no caso a Santa Casa, não é em Santos, no Brasil inteiro, os grandes hospitais, aqueles que têm know-how, aqueles que podem oferecer algo diferente para uma instituição de ensino que possa levar seus alunos, é natural que cada um construa uma relação, construa uma ponte para que, como você disse, tenha duas mãos. Eu não sei se a ponte que vai estar sendo projetada aí, ela pensou nisso, mas em qualquer caminho sólido deve haver essa reciprocidade. E não é diferente entre o Hospital Santa Casa e as diversas instituições e a Unisanta
que é uma instituição a qual eu tenho um respeito muito grande. Pois é, por isso que ela, como disse o Augusto, né, a Santa Casa tem essa possibilidade, né, de se transformar e de oferecer os serviços de um hospital-escola a todos esses cursos de ciências médicas, né, na área da medicina mais especificamente, área odontológica, área de enfermagem, de psicologia, de fisioterapia, enfim, todas essas áreas voltadas à saúde, que evidentemente que todas as áreas, né, jornalismo, a área do direito, enfim, né, a responsabilidade é gigantesca, né, é enorme. Né? E eu vou deixar, eu sei que destruir uma pessoa com uma frase errada, com uma manchete de jornal equivocada. Mas na área da saúde, a coisa tem uma relação direta, né, com o profissional e o paciente. Né? E a Santa Casa proporciona a oportunidade, como disse o Santana, da humanização, como de uma especialização, né, maior para esses estudantes. Leve ao coordenador da engenharia a possibilidade de criar uma especialização em engenharia clínica, é uma necessidade hoje dos grandes hospitais. Portanto, é muito amplo, não é só na área da saúde, especificamente. Na área, por exemplo, hoje nós estamos trabalhando com engenharia clínica, profissionais de engenharia especializados em equipamentos de saúde. Obrigado, viu, Boturão? Aí mais uma dica, tá certo? Obrigado, Augusto, pela participação com a gente aqui, mais uma vez. Obrigado ao Vita, Santana diariamente conosco. A gente está aí de segunda a sexta, sempre ao vivo aqui pela Santa Cecília TV, nesse horário da 1h30 da tarde. Reprise para você conferir às 8 da noite. Valeu, gente. Obrigado.